de pedra angular. Uma pedra cortada no grau, certinha, lá na pedreira, trazia, assentava ela primeiro. Dessa pedra que dava direção para o resto dos outros. E a doutrina dos apóstolos, né, é o resto do alicerce. Então a pedra angular é Cristo. Ele comparou isso está escrito na Bíblia. Eu estou só explicando para vocês, tá? Efésios 2, 20 ao 22, 1 Coríntios 3, do 9 a 17, né? Ele compara com o edifício, onde todo o sistema tem que ser montado em cima da doutrina apostólica, tá? Então o alicerce é a escritura, claro que a escritura apostólica, por isso, tá? É o cerne, né, de toda a escritura, e Cristo é a sustentação e a direção desse alicerce. Toda a escritura funciona como o foco principal, né, o Cristo e o seu reino. Então é a partir daí que se monta a igreja. Se tem o conceito de igreja, é a partir daí, tá? Bom, na página 14 diz que a igreja pertence a Jesus, ela é dele, né? E ele compara isso com um casamento, onde a igreja é a noiva e Jesus é o noivo, tá? E naquele tempo tinha uma conotação mais de possessividade do que hoje. Hoje, por causa das leis, do feminismo e de outras coisas, aí eu não posso fazer essa comparação muito detalhada, não nesses moldes, né? Senão alguém vai se sentir ofendido aí até aí no grupo, tá? Mas era a forma que era naquela época e ele comparou com isso também. Mas a igreja pertence a Jesus, né? Edificarei a minha igreja, é dele, Mateus 16, 18, tá? E ele chamou essa igreja ao ponto, né, dele amar ela num amor tão grande que ele morreu por ela, ele se entregou por ela, tá? Efésios 5, 25. Ele se entregou por essa igreja por amor, tá? Então ele compara com o amor, né? O amor do casal, tudo. Então a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, tem as chaves do reino, tá? Você já viu falar que tem uma igreja aí que fala que Pedro tem a chave, né? Então Pedro está lá na porta do céu e tem a chave para abrir. Porque na hora que Jesus foi estabelecer a igreja, né? Teve ali uma controvérsia e sai um, sai outro, sai um, sai outro. E ele falou: vocês não vão embora não? Aí o Pedro, né? O Pedro da chave tem aquela ideia de falar: só tu tem as palavras, o Senhor, né? É que tem o caminho. Aí ele fala: bom, é isso aí, sobre essa pedra, ou seja, sobre essa, né? Ele falou: tu és Pedro, que é pedra, e sobre essa pedra edificarei uma igreja, ou seja, sobre essa afirmação de que ele é o Filho do Deus vivo, de que ele é o Senhor de toda a terra. Então é em cima dessa afirmação que ele montou a igreja, e não do apóstolo Pedro. Então toda a igreja é que tem a chave. E qual é a chave? Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá? E nós temos a chave para mostrar para as pessoas como é que faz para entrar no reino de Deus, tá? Não é Pedro que está lá na porta do céu separando quem entra e quem não entra a seu bel prazer, né? Isso tudo acontece aqui. Tudo acontece aqui. Sim. A Igreja Católica não interpreta mal esse versículo que o senhor acabou de mencionar aí? Sim. Sobre essa pedra. Eles acham que Pedro é o pai da igreja? Exatamente. Fala que foi o primeiro papa e tudo. Mas eles não percebem que ali no mesmo texto, ali antes um pouquinho, tá? Pedro afirmando que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele fala: muito bem, é sobre essa pedra, ou essa afirmação aí, que eu vou formar a minha igreja, né? Então aí toda a igreja formada aí todo mundo tem a chave, né? Porque nós todos temos o evangelho, ou deveríamos ter. E lá eles também têm aquela restrição: não é todo mundo que pode propagar o evangelho, não é todo mundo que pode pregar. Bom, e sendo assim, ela, né, a igreja está completamente ligada ao reino, tá? Afinal, as chaves estão sob as nossas responsabilidades, né? E quem tem a chave tem a responsabilidade. É você que, né, está com a chave na mão,
Sou eu que estou com a chave na mão. E se eu estou com a chave na mão e tenho que convidar as pessoas, e as pessoas não estão vindo, então é melhor eu entregar essa chave aqui, porque isso vai me pesar, né? Jesus vai falar, mas eu te deixei aí com a chave, e você não fez nada com ela, você tinha que, né, distribuir a chave para mais pessoas aí. Isso é duro de ouvir, não é? É meio, né? Aí a pessoa, às vezes, como é mais fácil a gente transferir, a gente transfere, não, mas o pastor aqui não fez o trabalho de evangelismo, não, culpa é de não sei quem, e põe a culpa no outro, né? Isso vem lá do Jardim do Éden, né? Vai, chega no Adão, o que você fez aí? Adão, não foi eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí vem na mulher, não foi eu não, foi a serpente, né? E por aí vai, aí você não acha o dono da arte, né? Quem foi que falhou, mas lembrem-se, a igreja tem as chaves, tá? A igreja é a comunidade do reino. E ela foi gerada por ele. E ela é dele, ela pertence a ele. Tá? A igreja é senão o resultado da vinda do reino de Deus ao mundo. Jesus, a primeira coisa que ele pregou foi isso, é chegada a voz do reino de Deus. Tá? Chegou aqui o reino, né? Então essa é a chave, né? A igreja não é um reino, né? Mas ela está ligada a ele, ela está, né? Ela vai ser levada a ele, né? A missão da igreja deve ser concebida à luz do reino de Deus. Então eu espero que eu tenha conseguido separar isso para vocês, porque, né, é importante saber o conceito, porque senão a pessoa fica pensando dele ser um presbítero, ter uma carteirinha no bolso, já está resolvido o problema, faço parte da igreja, vier o arrebatamento, eu já tenho a credencial para mostrar para o Pedro lá na entrada. Opa, não podia falar do Pedro aqui não, né? Para mostrar a credencial para entrar lá, e não é essa a credencial que destranca a porta do reino, né? A credencial que destranca a porta do reino é outra, né? A igreja não pode edificar o reino, ou mesmo tornar-se, né, no reino, mas ela dá o testemunho, né, do reino e para o reino. Então, a igreja faz parte desse projeto aí. E o evangelho, além de ser a mensagem do reino, é também poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tá? E dentro desse plano entende-se que a igreja é a agência do reino. É através da igreja que a pessoa é recrutado para o reino, tá? Mas nem todos que a igreja recruta vão parar no reino. Agora acho que deu para separar aí, né? Para separar uma coisa da outra. Ok? Bom, vamos para a página 15 aí, né? Em todas as circunstâncias em que o reino tem sido edificado, tal edificação procede do próprio Deus, vem de Deus e vai continuar procedendo. Ele é o dono da igreja e ele que, em última instância, né, domina todo o reino aí. A igreja, como detentora do reino e portadora das chaves, apenas colabora com o processo como uma agência, né? Um agenciador ali, né? Por meio da proclamação do evangelho, tá? Para que as pessoas estejam prontas para ir para o reino. Senão a pessoa pensa que ele está na igreja, ele já está no reino. E não é a verdade, tá? A igreja é uma agência que está recrutando pessoas para ir para o reino, tá? Para fazer parte do reino. E ela precisa, a igreja precisa entender que a missão principal é a missão de Deus, tá? Não é a missão própria. Muita gente usa a igreja de forma egoísta para resolver os seus próprios problemas pessoais, é fila para ganhar bênção, é fila para receber oração e tudo. Tudo isso é bom, tudo isso, mas isso não é o foco. O foco da igreja é o reino, é recrutar pessoas para o reino. A igreja está fazendo isso? Sim. É o Carlos. Sim. Aí nós voltamos naquele mesmo processo, né? Questão da igreja, a gente está entendendo que está querendo passar para a gente questão do reino, mas se não tiver uma base, um alicerce, que às vezes, igual a gente já conversou muitas vezes sobre isso, que a base seria o que? É o que a gente tem feito, procurado trabalhar em cima do ID, né? De pregar o evangelho, da palavra, né, verdadeira. E se não tiver essa base, acontece muito e às vezes pela empolgação, às vezes pelo louvor, às vezes pelo convite, mas aí aqui, às vezes eu vejo falho. Eu sei que se a gente tivesse aqui 20 pastor Júnior, uma visão que tem,
Eu acho que abrangeria todos, ficaria mais fácil. Mas assim, o que eu vejo assim pecar, muitas das vezes, por mais que tenha membros que às vezes estão empenhados na obra e tem essa dificuldade de segurar uma pessoa ali, um recém, vamos supor, que aceitou Jesus ali, de segurar através de quê? Através vamos supor, um discipulado, uma coisa mais sólida, sabe? O cara começar a tomar vamos voltar aquele assunto do leitinho, começar a ter entender a palavra. Eu sei que a gente tem dificuldade, mas a única coisa que eu sei é que nós estamos no caminho. Estamos no caminho. A igreja entenderia isso, é um hospital, né? É isso nós aí. Estamos no caminho. Esse é o conceito, esse é o conceito principal. Aí a gente volta, Carlos, naquela questão do corpo. O corpo está todo controlado, ele está harmonizado, ele está funcionando em harmonia. Porque se tiver, aí tem um que vai lá pregar, tem um que bate na porta, tem um que canta, tem um que ensina dentro da igreja, que quando traz a pessoa, aquela equipe que é especializada em ir lá e pregar o evangelho, tem alguém na retaguarda aqui para fazer o discipulado, para uma escola bíblica de qualidade, né? Um sonho isso. Então a igreja tem que estar todos os órgãos, né? Todo harmonizado, porque senão ela não consegue. Porque se você falar assim, não, da agora para frente eu vou cumprir a minha missão à risca. Se a igreja toda não fizer, você não faz sozinho, porque o seu talento é um, o do outro é outro, o do outro é outro. E um não consegue fazer a tarefa do outro. Olha o que Jesus fez com nós. Vou falar uma coisa para o senhor, entenda. Agora sim, nós também fazemos a nossa função. É igual uma semente. Exato. Você regra, mas quem germina é Deus. Se Deus quiser, a pessoa pode estar lá dentro da igreja, a gente fazer de tudo para ele ser, né, se trilhar esse caminho, né, de buscar a nossa salvação. Mas se Deus, assim, Deus também vai ter que fazer a parte dele, daquela pessoa se converter a ele, né? Porque não adianta. Tem a mão de Deus no meio. Exatamente, não é só nós. Mas vocês viram o título da lição, o título dessa apostila? Ela se chama Missão e Plantação de Igreja. Por que plantação de igreja? Porque ela leva a semente, ela vai germinar, ela vai produzir fruto, tá? O nome certo é isso mesmo, é plantar a igreja, porque a igreja planta para produzir frutos, tá? É como uma outra planta qualquer. Por isso eu usei o termo organismo, que é um termo muito utilizado no nosso meio teológico, tá? Organismo, porque o organismo é vivo, ela é uma igreja viva e ela tem um monte de semente e ela tem que espalhar essa semente para que ela possa crescer, tá? Ela precisa crescer. Eu tiro isso aí, pastor, como eu sou um vendedor. Hoje eu mexo com as embalagens. Eu de tantas vezes insistir com o meu cliente, ele me compra. Eu vou achar um meio de negociar com ele, às vezes preço, às vezes assim a entrega, às vezes, então assim, eu vejo isso aí também na igreja como isso. Exatamente. Se tem que desistir, a pessoa vai desistir, ele vai sair. Exatamente. Não podemos desistir, ela tem que achar um meio. Tem que achar um jeito. É a igreja que tem que achar um jeito, porque como não tem nenhum interesse, porque quando você vai lá para vender, né, você é o vendedor. É muito boa essa ilustração dele, viu, irmãos? Prestem atenção nisso. Quando o Carlton sai lá para ir vender, ele tem interesse em vender o seu produto. Por quê? Porque ele vai ganhar com isso, né? Ele vai receber uma porcentagem lá porque ele vendeu para ele. Então, ele vai procurar meios, ele vai procurar uma forma de fazer. Se isso não estiver bem claro no crente, né, o crente não vai observar e não vai ver o que ele ganha com isso. Não sabendo o que ele ganha com isso, também ele não vai se esforçar o suficiente. Ele vai lá e vai fazer uma tentativa, não deu certo. Ele não, a pessoa que não quis. Não quer saber do evangelho, não. Quer ir para cachaça, para bebida e tudo. Não é isso. Haverá uma grande recompensa que nós não podemos medir. E garanto para vocês, é bem maior que a comissão que o Castro ganha para fazer as vendas dele. Só que se o crente não tiver isso bem claro na cabeça dele, isso é que jeito? Aprendendo, fazendo o que vocês estão fazendo aqui, aprendendo, prestando atenção na palavra de Deus, aí ele vai sentir que ele vai ter um galardão, que ele vai ter uma condição melhor, que ele vai ter uma posição melhor, aí ele vai lutar por aquilo, porque se ele não vê esse estímulo, ele não vai fazer o trabalho dele direito. Por isso que todo o corpo tem que estar desenvolvido.
harmônico. Quem está ensinando tem que se esmerar para ensinar, porque aquele outro povo que está aprendendo ali é que vai fazer a engrenagem andar também. Né? Aí aí voltamos no conceito do papel da igreja, que está na página 15. Aí. O papel da igreja é equipar, mobilizar os homens e mulheres. Mesmo porque a gente tem que manter a pessoa dentro da igreja, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, né? Pelo ouvir a palavra. Exato. Mas ela, uma hora, conversa. Exato. E Paulo deixa claro, a Bíblia deixa claro que essas pessoas elas são enviadas, tá? Por quê? Porque o papel da igreja, né? O papel da igreja é equipar e mobilizar os membros, os restos dos membros do corpo, homens, mulheres, né? Para a missão no mundo, tá? É a igreja que prepara as pessoas e envia, tá? Para o mundo. E não exclusivamente no mundo, né? O que pode existir, o que não existir, mas em todos os campos de ação dela, né? Da ação humana, em casa, na empresa, no hospital, na prefeitura, no escritório, em qualquer lugar, tá? Já que não tem lugar que esteja fora da soberania de Deus aí. E não tem lugar que não tem uma pessoa precisando do evangelho. Quantos ali vai aceitar o evangelho? Não sei, mas alguém pode aceitar. E a palavra é para ser pregada para todo mundo. Aí quem vai aceitar, isso é com o Espírito Santo. Então não é nós que escolhemos para quem pregar. Nós escolhemos pregar o evangelho. Estou aqui me esforçando aqui, procurando um jeito de divulgar os vídeos com as pregações. Para quê? Para que a palavra chegue a mais pessoas. Estou construindo um site também enferrujado. Construindo um site para botar a pregação ali, para que as pessoas, né, para aumentar o campo, né? E procuro fazer mais outros, e faço pouco ainda, e estou aqui me esforçando para levar a palavra para vocês também, tudo isso para tornar o corpo de Cristo mais ativo, mais harmônico, né? E ele começar a andar, porque vocês sabem que tem um monte de engrenagem ali, se uma estiver enferrujada, travada, as outras que dependem dela não vai girar, porque uma está travada ali, está travando o processo, está emperrando o processo, tá? Então o processo todo precisa estar engraxado, tá? Para que ele rode direitinho. E para isso nós temos que aprender a trabalhar em equipe. Tem crente que não consegue trabalhar em equipe de jeito nenhum, é individualista, é tudo, é porque Jesus vai lá e escolhe, né? Em vez de escolher os melhores, não estou criticando ele não, vocês vão entender. Em vez de escolher os melhores, ele escolhe os mancos, os aleijados, os defeituosos, os brigão, os beberrão. Ele escolhe esses e traz. Aí a gente tem que moldar isso tudo. Isso dá um trabalhão danado, tá? Você acha que ele vai lá pegar os sábios do mundo, as melhores cabeças, as melhores mentes pensantes e vai pôr na igreja para fazer a engrenagem andar? Não, é os defeituosos, né? É o que o Carlos falou, aqui é o hospital da alma, a igreja é o hospital da pessoa. E ele chega ali e tem que tirar tudo que é carrapicho, arrumar, organizar, e preparar e enviar, tá? Então a tarefa da igreja não é fácil. É que os crentes é que minimizam, falam, as pessoas que não querem tudo. Não, nós temos que lutar e dar conta de trabalhar em equipe, de nos juntar e fazer o negócio andar, né? E olha, para ser o pacificador e para fazer parte de equipe, você tem que abrir mão, você tem que engolir sapo, você tem que carregar saco do prejuízo, você tem que fazer alguma coisa. Ah, não, eu não vou fazer nada não, porque aqui ninguém... Não, irmão, você vai ter que se esforçar mais, é aquilo que o Carlos falou, vai ter que achar um jeito de pregar esse evangelho. E para achar esse jeito, acontece um monte de coisa. Então, nós, quando somos preparados lá dentro da igreja, Deus está trabalhando com nós, sabe? Está nos... né? Cada um de nós está sendo preparado ali para... né? E engolindo sapo, sabe, e convivendo com pessoas e tudo. Essa a igreja, essa é a missão da igreja. Sim. Pastor, e é o Carlos.
Sim. Eu falo pro senhor o tanto que a gente é decepcionado, mas a gente não pode perder o foco. Exato, é o que eu tô falando. Com o espinho na carne, mas tem que ir. Exato, que é diferente da empresa também, porque lá na empresa tem regras, tem tudo, tem um interesse, né? Se o cara avançar muito, eles mandam ele embora e tal, ele tem um certo temor, e aquilo mantém ele numa linha. Na igreja não tem muito isso, a pessoa é muito individualista e fica aí, e juntar isso e botar numa equipe, né? E botar 2 bois juntos e pôr uma canga neles, dá um trabalho danado, tá? Dá um trabalho. No nosso caso aqui, é muito difícil, aceitar Jesus é fácil, o evangelho é até grátis, segundo alguns pregadores. Eu não acredito nessa teoria não, mas alguns aí falam que é até grátis. É grátis nada, custou e custou caro, mas depois do evangelho é muito mais complicado, é uma tarefa árdua que todos nós temos que assumir. Não adianta querer passar a responsabilidade depois, o dia que chegar lá em Jesus, falar: Jesus, eu não fui porque lá na minha igreja não dava, o senhor sabe, né? Ainda põe Jesus para ser um cúmplice ainda, né? O senhor sabe que lá não tem jeito, né? O pessoal lá é difícil, é duro, Jesus, que as pessoas lá não tem temor não. Será que vai funcionar esse argumento lá diante dele? Será que vai? Então é melhor não correr risco, né? Vamos fazer o nosso trabalho. Na página 17, a mensagem do reino, o evangelho, leva consigo o poder de salvar e restaurar todo aquele que nele crê, tá? Leva no bojo dele, você não tem que se esforçar para isso, para pregar o evangelho. Porque eu vejo uns crentes aí se esforçando, irmão. Ele chega lá para pregar, ele ameaça a pessoa de todo jeito para ver se a pessoa é convencida. Olha, você vai para o inferno está esperando aqueles que são infiéis, e tenta ameaçar ele para ver se ele fica com medo e vem para o evangelho. Mas que ele não confia no poder da palavra. Então você só tem que apresentar o plano da salvação, né? Apresenta que o sujeito é um pecador, prova para ele que é um pecador e apresenta a solução para ele e deixa Deus operar. Não é você que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, e nem é serviço nosso. Nosso serviço é o quê? É pregar o evangelho, é levar a palavra. E isso vai trazer fruto. Isso é semente, gente. Semente, você bota lá e ela vai germinar. Então ela tem em si mesmo o poder de salvar. Essa palavra é tão poderosa, mas tão poderosa, que a maior parte dos crentes não sabe o poder que ela tem de transformar as pessoas. Às vezes você prega o evangelho para uma pessoa aqui, daqui 20 anos, aquela palavra está martelando nele. Um dia ele entra na igreja, aceita Jesus, e você nem sabe que foi a palavra poderosa que você conseguiu implantar naquela pessoa que deu o resultado, né? Outro dia eu cheguei numa igreja, eu fico até emocionado de contar isso, porque eu chego numa igreja, uma pessoa me viu, um obreiro me viu, pediu oportunidade, e aí ele começou a falar: olha, irmãos, vocês não conhecem, mas esse pastor aqui, tem muita gente aqui que aceitou Jesus com a pregação dele. E eu não sabia era de nenhum, porque nos dias que eu passei por lá evangelizando, ninguém aceitou Jesus. Ele falou: aí aqui está um homem que ganhou muita alma, ele estava falando isso, eu não estou sabendo de nada. E aí eu fico emocionado, sabe por quê? Porque essa palavra é poderosa, não é eu só me dispus, eu fui, eu afirmo para vocês, eu fui lá, eu preguei lá, entrei casa por casa naquele lugar lá, mas não vi o resultado. Aí muitos tempo depois eu chego lá, aí uma pessoa me vê e já, né, e vem rindo para mim e tal. Eu não conheço ninguém aqui mais, e olha aí, a palavra é poderosa, a palavra, tá? Essa palavra anunciada aí. Então a gente tem que saber disso, tem que saber o lugar da gente, tem que saber, né, que não é a gente, né? Porque senão daqui a pouco os evangelistas estão achando que é ele que é o poderoso aí. Não é, né? É o Espírito Santo que age através daquela palavra poderosa que a pessoa pregou. Sim. Pastor, e é bíblico, né? Diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Alguma coisa vai ficar no coração da pessoa. Exatamente. E uma coisinha que ficar vai produzir fruto, porque a palavra é semente, é plantação. Não se esqueçam disso, tá? E ali ela vai germinar, ela vai produzir fruto. E às vezes é lá na frente, às vezes é fora do alcance da gente, né? Então, o evangelho do reino, acompanhado das obras e sinais,
precisa alcançar cada lugar, cada gueto, cada classe, cada instituição, cada pessoa. E olha, mas aí você fala para mim, mas peraí, sinais? Os crentes hoje estão com a giriza desse negócio de obra. Não precisa de obra para salvar, não, precisa só da fé. Gente, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta, tá bom, é pela fé que é salvo, mas as obras é que sustenta a fé. Então a Bíblia desafia, fala, me mostra a sua fé sem obras e que eu te mostro a minha com obras. Precisa desenhar, né? Então precisa fazer, porque o salvo automaticamente ele vai produzir, ele vai querer produzir. E aí os sinais, você fala, mas a igreja não tem mais sinais, ela não é mais, a igreja é lá do passado, quando eu era pequenininho lá em Minas Gerais, e era aquela que era a igreja poderosa e tal. A igreja é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma, tá? Por que não acontece mais? Porque o corpo não está harmonicamente funcionando para que isso aconteça. Se começa um a evangelizar, o outro preparar, a coisa andar ali, de repente aparece um com sinal, aparece outro com outro dom e Deus vai cooperando, com o trabalho sendo feito. Ele não paga a gente antecipado, não. Tem gente que quer receber os dons para depois fazer o quê? Né? A pessoa vem, não, pastor, eu quero uma carta aí, eu vou para os Estados Unidos para pregar. A pessoa nunca pregou nem na rua dele, ele vai pregar lá. Não vai de jeito nenhum, né? Então, é essa a lógica da coisa, né? À medida que a igreja se movimenta para fazer, o Espírito Santo se movimenta para dar dom para um, para distribuir para outro, e os sinais vai, e a partir desse momento é que começa a fluir. E não vem tudo de uma vez, vem um pouquinho aqui, aí você trabalha mais. Tem igreja que leva 20 anos para ter todos os dons ali operando em perfeita harmonia com ela. Tem igreja que passa ano e entra ano e sai ano, não vê um dom ali. Por quê? Porque ela não se movimenta. Para que serve o dom? É para o crente brincar de crente? Não, é para edificação do corpo. E só vai ter edificação do corpo se tiver obra, se tiver movimentando, se tiver cumprindo a missão. Sim, pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pastor, de novo. Pergunte. Não, as perguntas são, tá vendo que vai esclarecendo? É o corpo de Cristo, né? Tem que estar engrenado, tem que estar falando a mesma língua, isso tudo. Mas assim, com relação às igrejas, às vezes uma igreja ela não vai fluir, ela não vai, vamos entrar no trilho, porque, assim, a minha pergunta assim, é um ponto de vista, tá, pastor? Não quer que você leve a mal. Sim. Mas às vezes tiver um membro que está ali há muitos anos, e pelo que a gente percebe, ele só quer denegrir a imagem da igreja, ele não está ajudando, ele não está cooperando, aquilo faz a igreja andar para trás, ela retrocedendo, faz? Ou não? Faz, mas parte da culpa é da igreja. Da igreja. Por quê? Porque ela não ensinou, não preparou, não deu serviço, não deu atividade. E crente sem atividade é um problema. Crente ocioso dá trabalho demais. Se você tiver uma igreja grande, que não tem atividade, e qual que é a atividade? É a missão da igreja, tá? Porque se a atividade for errada também, monta lá um grupo de visita para visitar e vira uma fofocaiada, uma coisa. E gente, né? Pessoas, seres humanos, de um modo geral, eles são assim, tá? Eles são assim, então vai acabar prejudicando. Se não edificar, acaba destruindo, né? O pouco que tiver, o pouquinho de tijolo que tiver assentado lá, começa a te arrancar um, arrancar o outro. É isso que acontece, tá? Mas se ela tiver em ação, colocando mais tijolos, um ou outro que tirar um tijolinho ali não vai fazer diferença para ela, né? Vai ser dano colateral, vamos dizer assim, tá? Que acontece também, porque lembrem-se, nós estamos trabalhando com a pior das piores, né? O reino foi oferecido, foi para os valados, para os aleijados, para os mancos, ou seja, para os defeituosos, né? Não foi para a elite, não. A elite não quer saber de Deus, não. Tá tudo lá, deitado em berço esplêndido, andando de carrão aí, gastando combustível para cima e para baixo e rindo na cara dos crentes. Aqui, nos crentes aqui, é os defeituosos mesmo, viu? Você faz parte desse grupo aí, né? Seja bem-vindo a esse grupo aí, porque é isso que aconteceu. Então a igreja tem que entender que ela tem uma responsabilidade social também. Eu comecei falando disso, porque a missão integral visava isso também. Eu não vejo essa responsabilidade social como um dever da igreja de financiar
ações sociais. A obrigação de financiar a ação social é do governo, tá? Constitucionalmente é o governo que tem que fazer isso. A igreja só tem que usar isso, né? Como cooperadora dos governos, né? A missão da igreja, não se esqueça, é levar o evangelho, tá? Então, quando você faz ação social, que é indispensável, essa ação social vai ajudar muito na pregação do evangelho, porque as pessoas vão ser levadas por isso. O risco é aquele risco que eu já pontuei para vocês em outras lições. É isso ser mais fácil, né, do que pregar o evangelho, porque fazer ação social é mais fácil, dá mais visibilidade, a igreja fica bem vista no meio da sociedade, é mais fácil que pregar o evangelho, né? E aí a igreja acaba se dedicando ao trabalho de fazer cesta básica e distribuir, e não é capaz de pregar o evangelho nem para aquela pessoa que recebe a cesta básica. Se eu estiver viajando aqui, vocês me corrijam aí do outro lado, tá? Mas tem muita igreja que faz muita cesta básica, distribui ela e não prega o evangelho nem para a pessoa que recebeu essa cesta básica. Percebe o perigo que é? Porque aí a gente muda o foco. Aí o foco agora é a ação social. A ação social é uma das formas que nós temos de chegar, mas para pregar o evangelho, tá? Então a nossa capelania é para chegar na pessoa e pregar o evangelho. E aí temos a responsabilidade social, porque não é inseparável, né? O evangelho é a boa nova acerca do reino, né? As boas obras são os sinais do reino para os quais fomos criados em Cristo, né? O mundo vai ver com bons olhos a igreja, vai se inserir no meio da sociedade através das boas obras, né? Então não sou contra as boas obras, elas são necessárias. Eu só estou pontuando que o perigo é os crentes acabar fazendo errado, fazendo isso que eu estou falando aqui. Acaba fazendo obra social e não faz o trabalho essencial, que é o evangelismo, que é levar o reino. Porque o que vai salvar o homem não é a cesta. A cesta vai dar um paliativo, mas que vai livrar ele mesmo é a palavra, que não foi pregada nesse caso que eu estou falando aqui. Estou falando de caso pensado, viu? Estou falando de caso pensado. Nós já ganhamos carreta de cesta básica, e essa carreta ser distribuída todinha e não ser levado uma palavra, um versículo bíblico para essa pessoa. Se você não imprimir e pregar na cesta básica lá um versículo para a pessoa ler, pelo menos quando receber a cesta, da parte dos evangelistas, isso não aconteceu nesse caso que eu estou falando.